post-office, né? A gente vai acadêmicos da Engenharia Mecânica do Senai, primeiro semestre. A nossa equipe ela é constituída por mim, Darlan, eu sou o cara do marketing, né, e recursos aí pro projeto. Maicon, o cara do material teórico. O Eduardo, que é o nosso piloto. E o Harley é o nosso mecânico, eletricista e montador de drones nas horas vagas. Tá bom, pessoal? A gente vai passar, a nossa apresentação ela vai ser constituída por duas partes principais. Essas partes são, primeiro a apresentação do pitch e depois o material de conclusão da apresentação. Ok? Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar um projeto da Engenharia Mecânica do Senai. Somos acadêmicos, nossa equipe é constituída por 4 pessoas, Darlan, Eduardo, Harley e Maicon. Então o nosso problema é um VANT. VANT nada mais é do que um veículo aéreo não tripulado. E esse VANT ele tem por objetivo fazer uma decolagem, estabilidade em voo e também fazer o pouso. Tudo isso sendo rádio controlado. A partir da explanação do problema, eu vou passar um pouquinho para vocês do que foi a solução para a gente resolver determinado problema. Obviamente, a gente vai passar características e soluções e as vantagens das aplicações tecnológicas relacionadas ao VANT. Iniciamos o projeto com o cronograma das atividades. Recebemos da instituição um kit contendo hélices, freio, motores, controladores de motores, que são os ESCs, e também realizamos a aquisição de um radiocontrole da APM, que nada mais é do que o cérebro do VANT. Podemos destacar o diferencial do nosso equipamento através de alguns pontos principais, que são eles: rádio com 8 canais, bateria de 6.200 mAh, o que nos torna uma capacidade de voo de 25 minutos. O medidor de tensão, ele evita quedas por falta de bateria. Os LEDs de indicação. E o grande diferencial, que é a telemetria. Ele realiza a coleta dos dados em voo. Visto toda essa explanação do problema e da solução, a gente pode concluir que a variabilidade de aplicação do VANT ela é inúmera. Então, se você tem um problema, traga para nós que nós resolvemos. Obrigado. Então, continuando a nossa apresentação, a gente iniciou o projeto utilizando algumas ferramentas, né? Quais são elas? Primeiro a gente utilizou gestão de projetos. Gestão de projeto, lá dentro de gestão de projeto a gente aprendeu a ferramenta do PDCA. O PDCA faz todo esse processo de planejamento, execução, né, e ações relacionadas ao projeto. Então iniciamos com um cronograma das atividades. Usamos a ferramenta do 5W2H, que é plano de ação, então a gente identificou bem, né, quais eram as ações, por que a gente tinha que fazer, quem eram os responsáveis e os prazos. Então a gente colocou dentro de um cronograma bem visual, né, para a gente conseguir ver as fases de cada projeto. A partir desse planejamento, a gente iniciou o processo de montagem. A montagem nada mais é do que o recebimento do kit padrão, né, que o Senai nos forneceu, e a gente teve que adquirir alguns componentes que ali dentro não continham dentro do kit padrão. Quais são eles? A bússola, a PM, né, o radiocontrole. Esses foram os equipamentos que a gente teve que adquirir, né, fora a parte, é o kit padrão fornecido pelo Senai. A parte de configuração, né, professor, não foi programação, né, foi uma configuração. Então a gente usou o Mission Plan como
padrão, né? Praticamente todas as equipes usaram o Missile Pen como padrão. Então, dentro do Missile Pen, a gente fez a configuração de bússola, a realização do compasso, configuração do rádio, configuração dos LEDs, que aqui está sendo mostrado, né? E também os modos de voo. Falando sobre o primeiro voo, né? Aqui eu coloquei uma fotinho bem ilustrativa. A gente iniciou o projeto pensando que o projeto ia ser simples, né? Então essa é a forma simples, né, do projeto que a gente iniciou, pensando nele. E aí a gente começou a ver que o projeto não era tão simples assim, né, na parte de execução e também planejamento do projeto. E aqui foram algumas cenas dos primeiros voos, né, de como que a gente executou. Primeiramente a gente executou esse primeiro voo com alguns suportes aqui. A gente viu que tinha alguma instabilidade na hora tanto da decolagem quanto do pouso, e a gente acabou retirando a amostra aqui. E aí o nosso montador aqui fazendo os ajustes de configuração, autotune, enfim, para os primeiros voos. Quais foram as dificuldades relacionadas a esse projeto inicial, essas primeiras fases do projeto inicial? Primeiro, foi a falta de conhecimento técnico relacionado ao assunto, né? O VANT ou o drone, ele está muito em moda agora, mas poucas pessoas têm esse conhecimento e nós não tínhamos esse conhecimento. Tivemos que adquirir esse conhecimento através de pesquisas bibliográficas e também esse relacionamento de network entre as pessoas. Outra dificuldade que a gente teve foi a aquisição e o tempo das entregas das peças, né? Praticamente 100% das peças a gente comprou via Mercado Livre, né? E houve bem naquele momento a crise dos caminhoneiros, então a gente acabou não recebendo as peças naquele prazo que a gente tinha determinado via cronograma, então a gente teve que readaptar o cronograma. Então foi algumas dificuldades que a gente teve. Dificuldades de relacionamento também, interesses no projeto, a gente teve bastante dificuldade com relação a isso. Como que a gente resolveu? A gente resolveu como adultos, sentamos, conversamos, expomos os problemas e ali naquele momento resolvemos em prol de um objetivo, que era o objetivo de conclusão do drone da primeira fase. Tivemos também as dificuldades de reunir o grupo, em virtude de 4 pais de família, 4 trabalhadores, 4 estudantes, a gente tinha pouco tempo disponível para se reunir. Então a gente teve também dificuldade no processo de se reunir aos sábados, se reunir aos domingos, né? Então a reunião do grupo a gente também teve dificuldade. Aqui algumas ilustrações, né, das dificuldades. Dificuldade de montagem, a gente teve uma queda, depois a gente até fez o cálculo dessa queda, mostrar para vocês, quebrou aqui o freio, e a gente teve também o superaquecimento do ESC, né, onde derreteu lá e a gente teve que fazer o processo de substituição e reconfiguração. Algumas coisas relacionadas às disciplinas, bem brevemente, né, a modelação aqui do drone usando o software SolidWorks. Álgebra, a gente conseguiu entender essa janela de voo aqui através do produto vetorial, né? A gente fez alguns cálculos aí relacionados ao produto vetorial, tentando entender essa janela de voo, esse ângulo de voo. Introdução em engenharia, realmente pensamento crítico e gestão de projetos. A gente usou muito a aula da Sabrina para executar realmente a parte de planejamento e condução desse projeto. Relacionado à disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, o monitoramento, né, então a gente entende, o grupo entende que o futuro das movimentações de cargas e também o transporte de pessoas vai passar por essa modalidade, né, não pelo VANT, né, mas tripulado a partir daí, né, mas vai passar por isso aqui, isso é o futuro, né, um passo do transporte de pessoas e também da movimentação de carga. Aqui é Coca-Cola fazendo um experimento, áreas de lazer e aqui monitoramento de fronteiras. Em relação a cálculo, né, então a gente utilizou alguns cálculos aqui do tempo de voo, do consumo de bateria. Então por que a gente mudou a bateria, né? Porque a gente fez esse cálculo aqui e viu que a bateria de 2.200 mAh ela dava 8,8 minutos de voo só. 2 minutos por fim. Então a gente substituiu para uma bateria de 6.200 mAh que dava 24 minutos de voo. Então para fazer o autotune lá a gente teve dificuldade com a bateria de pouco tempo de voo. Então esses foram os cálculos que a gente utilizou. Aquela queda que eu citei, ela foi uma semana atrás, né, a queda do VANT. Até o Daniel estava pilotando, ele deu uma loucura lá no VANT e caiu, né, numa determinada altitude. E aí quebrou o frame, a gente teve que substituir e tal. E a gente fez o cálculo da velocidade da queda, do impacto no chão. Ele foi um impacto de 106 km por hora, né, em torno de 106 aproximadamente, né, não é exato. Mas só para relacionar a disciplina de cálculo aqui dentro do nosso projeto.
E aí a gente finaliza o projeto Vlant, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui e conhecer essa nova tecnologia. E a gente queria deixar um recado para vocês. Se vocês têm um problema, nós temos a solução. Bom, gente, vocês comentaram, né, a dificuldade de encontrar tempo para reunir, né, os pais de família, com os filhos, os trabalhos, não sei mais o quê. E esse foi